meu nome é Uta Bordewijk. Eu nasci na Alemanha e eu nasci, na verdade, no campo também. E então, muito da minha infância, eu vivi no campo. E a casa dos meus pais também fica com uma área muito grande de natureza, perto lá também uma floresta. Então, eu andei muito na natureza na minha infância. Então, desde pequena, eu sempre pensei, eu vou estudar medicina e vou trabalhar na África. Então, a vida foi um pouco diferente. Eu estudei psicologia e religião comparativa. E então, os primeiros anos depois da universidade, eu vivi em Índia. Vivi 4 anos em Índia. Então, eu comecei um caminho espiritual. Depois, fui para os Estados Unidos. E vivendo nos Estados Unidos, também sempre em áreas com muita natureza, sempre no meio das florestas. E assim eu recebi um convite para trabalhar em Brasil, e sempre eu quis conhecer o Brasil. Então eu cheguei no Carnaval, em 1986, em Rio de Janeiro. Então, primeiro pensei, oh meu Deus, isso não é meu lugar, porque é uma energia um pouco estranho, de tantas pessoas, então na celebração, mas não celebração, que tem muito a ver com substâncias. E então, mas eu também, meus amigos me levaram para a avenida, foi um espetáculo impressionante, nunca vi uma coisa assim, mas todos os outros anos na minha vida aqui em Brasília eu evitei o carnaval, porque minha onda realmente é a natureza. Então, depois de viver 2 anos em Rio de Janeiro e viajando muito com meu trabalho, fazendo formação na terapia da respiração, eu então mudei para Brasília. E em Brasília então eu treinei várias pessoas na formação em Renascimento, e foi uma pessoa que viveu aqui na Chapada, uma francesa, que falou, você gosta tanto da natureza, vamos lá para a Chapada um fim de semana. Assim, eu cheguei, na verdade, neste povoado Moinho, e cheguei na minha casa. Foi a casa dos amigos dela, porque ela falou, esta casa é bonitinha, as pessoas acabaram de fazer. E então, eu lembro lá na varanda, eu falei para ela, eu gostaria de comprar uma coisa assim, uma casinha com vista, com um rio. Então, voltei para Brasília, mas 6 semanas depois, este casal ligou para mim e eles falaram, você gostou tanto da nossa casa, não quer comprar? Porque para nós é muito difícil a sobrevivência neste lugar aqui. Eles voltaram para as cidades. Então, isso foi em 89. E significa, estou 36 anos nesta casa. Nunca cansei da beleza, porque da casa você tem uma vista maravilhosa. A casa tem um rio, que então a água da casa chega via gravidade na casa. E então esta beleza do lugar sempre me encantou. Então, nem um dia eu acordei e pensei, mesma coisa. Não, porque na verdade nunca é a mesma coisa. Cada dia é diferente. Então, claro, eu fiz uma horta e plantei árvores, mas em volta da casa. Todo o resto, então, sempre foi para preservação. Toda a minha terra é em Moinho, é um povoado que se tornou também um quilombola. E então eu fiz
todas as glebas da minha terra, uma RPPN, com exceção de uma parte pequena embaixo. E então a RPPN se chama Renascer. Meu chakra é Renascer. Este nome, na verdade, é do meu trabalho, porque eu trabalho com, especialmente com uma terapia de respiração que chama Renascimento, e por isso o chakra ganhou, então, o nome Renascer. E assim, os glebas é um depois da outra, então Renascer 1 até 5. E então uma mensagem para as pessoas que têm terras grandes aqui. Então, na verdade, muitas pessoas que chegaram depois, que escolheram a Chapada como o lar, porque de tanta beleza que tem aqui. Então, muitas pessoas que chegaram de fora, não e dos outros países, mas do Brasil todo, muitas pessoas compraram terras maiores, e especialmente as pessoas que chegaram como eu 30 anos atrás. E então eu gostaria de convidar as pessoas para refletir que eles não podem fazer uma contribuição também nesse sentido de ajudar a natureza a sobreviver com essa força que ela tem ainda hoje, e para criar esses corredores verdes que os animais então podem circular e sobreviver junto com a população. Então isso é uma contribuição que internamente é muito satisfatório. Então aqui meu convite para todo mundo que tem essa possibilidade. Então eu vivo sozinho aqui na Chapada, então não tem herdeiros. E então eu acho que com essa afinidade com a natureza, e eu acho com um sentimento de agradecimento que foi possível para mim para viver esses 36 anos, eu espero mais 20, né? Que eu tive a oportunidade de viver neste paraíso. Eu acho que foi automaticamente, eu gostaria de proteger esta terra. E, então eu também tenho muita paixão para os animais. E, então eu viajei muito na África, porque na África a gente tem a possibilidade de ver as grandes animais que a gente não tem aqui. Mas agora, com a ajuda das câmeras que a gente coloca na natureza, eu percebi também eu tenho vários grandes animais na minha terra. Então a gente tem várias fotos de anta, da mãe da anta, a anta nenê, mas o nenê também já é bem grande. E as veados, a gente tem muito pássaros, e eu sei que também tem onças, mas as onças não chegam perto da gente, né? Eles ficam bem mais atrás, no começo do rio lá. Eu sentia que isso eu posso fazer como uma contribuição deste bênção que eu recebi. Então fiz 5 RPPNs em todas as glebas da minha terra que eu tenho. E então, e também minha terra está fora do povoado, então já mais na área rural, e então tem uma outra bênção, porque agora com a expansão do parque, a gente é vizinhos, quase vizinhos com o Parque Nacional, e então eu tenho uma outra coisa particular na minha terra, que na verdade criou um trabalho extra para mim, porque eu tenho 2 jacidas de manganês na minha terra. Então, cada poucos anos chegaram então outras pessoas que falaram da mineradura X e Y, e então eu sei que o subsolo da terra não é
a minha, mas também eu sei que, então, que você tem direitos, então, mas me deu muito trabalho, porque sempre precisei bancar a mulher forte, e, então, para mandar a turma embora, eu fiz baixo-assinado com o povoado todo, porque também a população em Moinho está consciente que quando uma mineradora chega, significa a mudança do paraíso que a gente tem lá. Então as palavras deles é sempre muito doce e que eles vão reflorestar, eu posso escolher as árvores que eu gostaria lá. Então sempre com um papo muito doce, mas todo mundo sabe que a realidade é bem diferente. E Moinho é um lugar bem especial, a gente tem 5 rios, então o lugar é sempre muito mais verde. Você pode perceber isso agora no tempo da seca. Então, especialmente minha terra é bem verde, especialmente por causa do manganês. Então, eu me sinto muito realizado, porque a gente conseguia implantar as RPPNs e o Parque Nacional chegou lá. Então, é uma conquista que a gente realmente pode proteger essas terras, que também as gerações futuras têm o privilégio de experimentar tudo isto. É uma beleza única, realmente. Então, estou super agradecido que eu posso fazer esta contribuição na minha vida. Muito obrigada. Então, eu estou muito feliz também para ver que aqui nesta área da Chapada tem várias pessoas com a mesma saudade interna para fazer esta contribuição. E, especialmente muitas mulheres aqui que dão esta contribuição. Eu acho que tem a ver com a coisa maternal dentro do nosso ser, para cuidar não só simplesmente nós, mas também a natureza em si. Então, muito obrigada, especialmente então Fontana, que faz este trabalho maravilhoso, porque, querendo ou não, tem muitos passos burocráticos envolvidos, que é muito difícil para organizar sozinho. Então, meu agradecimento também para a Fundação. Muito obrigada.